Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe uma parte 2 do vídeo de 10 fatos / curiosidades sobre a medicina veterinária. Nesse vídeo eu vou falar algumas curiosidades tanto sobre a faculdade quanto sobre a profissão. Então, quem ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar ela aqui no card para quem ainda não assistiu, então assistam também depois desse vídeo aqui, tá? Aqui atrás temos um gatinho dormindo. Tá roncando também, então talvez vocês escutem. Bom, vamos lá, começando pelo primeiro fato / curiosidade. O que muita gente não sabe é que tem faculdades que utilizam manequins anatômicos ao invés de corpos, aqueles corpos que ficam conservados no formol, por exemplo, na aula de anatomia. Tem algumas faculdades que não utilizam corpos verdadeiros e sim manequins anatômicos, que são bonecos. A minha faculdade é uma dessas, tá? Ela não utiliza corpos conservados em formol para fazer aulas de anatomia. A única coisa que a gente tem na aula de anatomia de verdade mesmo são os ossos. Os ossos, sim, são conservados, eles estão bem novinhos, a gente consegue ter uma boa noção, assim, do que realmente é um osso, porque eles são de verdade. Porém, os manequins, para fazer ausculta, para fazer teste de vacina, fluido, essas coisas assim, são todos em manequins anatômicos. Isso pode confundir um pouquinho vocês na hora de escolher a faculdade, porque eu mesma, quando eu estava escolhendo onde eu ia estudar, eu fiquei em dúvida, porque aqui perto de onde eu moro existem duas faculdades, uma delas é a que eu estudo e outra em outra cidade aqui perto também, porém são as únicas duas que eu teria acesso mais fácil. Então, assim, eu confesso pra vocês que quando eu fui escolher a faculdade, esse aspecto não me agradou muito, porque eu queria trabalhar com cadáveres mesmo, né, os conservados no formol, porque querendo ou não, a gente tem mais, assim, perspectiva, né, da realidade, porque querendo ou não, são animais de verdade, e manequins anatômicos são mais perfeitinhos, assim, então não condizem tanto com a realidade. Mas eu me acostumei com esse fato, então foi super de boa. Eu tô falando pra vocês que isso é apenas, assim, entra em algumas divergências das pessoas quando estão escolhendo a faculdade, acabam se frustrando um pouco. Porém, ter manequins anatômicos não significa que a gente nunca vai ter contato com um cadáver. Inclusive, eu vou chegar nesse fato daqui a pouco. Segundo fato é que é sim possível fazer estágios desde o primeiro período da faculdade. Inclusive, é muito bom quem pode fazer, consegue uma carga de experiência enorme, mas tem muita gente que não consegue, principalmente porque os estágios, eles ocupam uma grande parte do teu dia e a maioria deles, posso dizer aqui que 99% deles, não são remunerados, ou seja, tu trabalha de graça. Tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo também, né? O ponto positivo é que tu vai estar estagiando para ganhar experiência, então tu já vai sair um passo à frente aí na tua faculdade, porque tu vai ter experiência, né, com o estágio, porque querendo ou não, a gente aprende muito mais na prática. Porém, isso é um ponto negativo também, porque muita gente não tem a oportunidade de estagiar porque trabalha e não vai deixar o trabalho remunerado de lado para estagiar e não ganhar nada, né? Tem muita gente que faz faculdade que não é bancado pelos pais, que tem uma vida para bancar, tem uma casa, tem filhos. Isso é muito, muito ruim, assim, na realidade, tá? Então, todos os estágios que a gente faz ao decorrer da faculdade, do primeiro ao nono semestre, eles não são remunerados. E tu pode optar se tu quer ou não fazer eles. Porém, no 10º semestre, a gente tem um estágio obrigatório, que é o estágio que vai fazer tu te formar na faculdade mesmo, que esse também não é remunerado, mas esse é obrigatório. Tu tem que fazer esse estágio para conseguir concluir a faculdade. Então, já vão se programando aí, se tu tá no início da faculdade, na metade ou quase chegando no final, para que vocês saibam que existe um período da faculdade, que é o 10º, que vocês vão ter sim que fazer estágio não remunerado obrigatório, porque ele faz parte do currículo acadêmico, tá? Então, vão dando um jeitinho aí, vão reservando um dinheiro, alguma coisa assim, porque vocês têm que saber que vocês não vão ganhar para estagiar. Terceiro fato é que existe sim faculdades que fazem TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, e tem faculdades que não fazem ele da forma tradicional. Eu vou dizer a diferença entre as duas, tá? O TCC tradicional é baseado em um TCC bibliográfico. E o TCC não tradicional, digamos assim, eu não sei nem se tá certo eu falar que não é tradicional. Porém, na minha faculdade agora, a gente utiliza o TCC
que é um relato de caso. Ele não é mais aquele TCC tradicional que a gente estava acostumado. Porém, como que ele funciona? A gente faz o estágio obrigatório lá no 10º semestre e com base no nosso estágio, a gente escolhe um caso que a gente acompanhou no nosso estágio, uma cirurgia, ou não sei, dependendo da área que tu for fazer, e relata ele em forma de apresentação de trabalho para uma banca. Então, a gente também tem banca, a gente também tem orientador, avaliador. Enfim, a gente tem que apresentar um trabalho de conclusão, só que ele é diferente, ele é um relato de caso. E também a gente tem a opção de fazer um projeto de intervenção, mas isso vai depender do tipo de estágio, da área que tu escolheu para fazer o estágio. Tá bom? Então, na minha faculdade, a gente faz o relato de caso ou o projeto de intervenção. Quarto fato que vai espantar muita gente, tenho certeza, porque tem muita gente que entra pensando que nunca mais vai precisar fazer cálculos. E vai sim, na veterinária tu vai precisar. Eu também fui pega de surpresa, mas eu já sabia um pouquinho que a gente tinha que fazer cálculo, porque é meio óbvio, a gente tem que fazer cálculo de diluição de medicamento, de fluidoterapia, mas tem muita gente que acha que vai entrar e não vai precisar disso, esquece desses fatos, assim. Então, já vai abrindo o teu olho aí, já vai te preparando psicologicamente que tu vai ter sim que fazer cálculos na faculdade. Eu vou dar alguns exemplos de cálculos que eu prestei, né, que eu tive que fazer no decorrer da faculdade. Então, eu tive que aprender cálculo de dose, cálculo de fluidoterapia, cálculo de extrapolação alométrica, que esse é um cálculo que eu tive na matéria de animais silvestres, e também cálculos de melhoramento genético, que eu tive na cadeira de melhoramento genético. Pelo que eu lembro, foram esses os cálculos que eu tive no decorrer do curso. Pode ser que tenha mais algum, mas eu lembro, assim, especificamente desses, porque eles são bem marcantes, então fique sabendo que tu vai ter que calcular sim. Quinto fato é um fato, assim, um pouco decepcionante para algumas pessoas, e outras nem sabem que não é obrigatório, mas não é toda a faculdade que inclui animais silvestres na grade curricular. Onde eu estudo, a gente tem uma matéria de clínica de animais silvestres, uma matéria exclusiva para eles. Isso é muito bom porque tem muita gente que gostaria de aprender sobre animais silvestres, que quer trabalhar com eles, em zoológicos, por exemplo, mas não é toda a faculdade que tem essa matéria na grade. Então, se tu quer trabalhar especificamente com silvestres e tu quer ter uma base de como funciona isso, procure por uma faculdade que tenha essa matéria na grade, tá? Porque a grande maioria, infelizmente, não tem. Sexto fato, curiosidade, né? Tá mais pra uma curiosidade esse, e que pode deixar muitas pessoas chocadas também, é que grande parte, pelo menos de onde eu estudo, tá? Grande parte dos professores e dos alunos não são veganos ou vegetarianos. Inclusive, é muito comum que nas turmas de veterinária tenham churrascadas. Então, os colegas, os professores, se reúnem para fazer churrasco. E isso é normal. Inclusive, tem uma pequena parcela de pessoas que aderem ao veganismo ou ao vegetarianismo. É normal para mim falar isso para vocês, mas pode ser que muitos de vocês se choquem com essa informação, mas é uma realidade, tá? Inclusive, assim, quando a gente faz trabalhos, saídas de campo, que a gente vai para fazendas e tal, que a gente tem que passar o dia inteiro estudando numa fazenda, os alunos se reúnem para fazer churrasco. Então, isso é bem normal. Sétimo fato é que não tem problema tu não ter o estômago forte para algumas matérias. Não tem problema. Eu mesma vou contar uma experiência minha. A gente tem aula de necrópsia a partir do 4º semestre, onde eu estudo pelo menos. E necrópsia, para quem não sabe, a gente pega um animal morto, a gente abre ele e estuda a causa da morte dele. A gente faz uma pesquisa no corpo dele, assim, a gente abre ele, examina os órgãos e vê a causa da morte dele. Tem muita gente que não tem estômago forte para isso. Eu não tenho estômago forte para trabalhar com um animal morto, para abrir ele em forma de necrópsia. Porque muitas vezes a gente pega animais que já estão em um certo estado de decomposição, eles ficam conservados, eles ficam guardados para isso, né? Mas não é a mesma coisa do que tu pegar um animal que acabou de morrer e abrir ele. E pegar um animal que tá morto há semanas, meses, e abrir ele mesmo que ele esteja conservado. O cheiro é muito ruim. E esse cheiro me incomoda, é um cheiro que depois que tu sente, tu não consegue mais tirar ele do teu nariz. E eu sim já passei mal em algumas aulas de necrópsia, de ter que sair da sala pra respirar, porque eu tava quase botando os bofs pra fora.
E é normal não ter estômago forte pra tudo, a gente não é obrigado, até porque eu não sou obrigada a trabalhar com necrópsia depois, entendeu? Então eu já sei que é uma área que eu não quero, porque eu não suporto a sensação. Oitava curiosidade que eu recebo muito essa pergunta, por incrível que pareça, é que se pessoas com rinite ou alguma crise alérgica podem fazer medicina veterinária, e podem sim. Claro que vai depender da tolerância alérgica de vocês, né, gente? Eu tenho rinite alérgica e eu me acostumei. Então, assim, pra mim é de boa, sabe? Mas tem gente que não consegue. Porque, principalmente se tu tem rinite alérgica a pelo de gato, que é o que mais acontece, como é que tu vai trabalhar com um gato, entendeu? A não ser que tu escolha outra área que não te prejudique fisicamente. Então, é possível sim, mas tu tem que ver até onde teu corpo aguenta. Nono fato é que na faculdade a gente não precisa comprar muitos materiais. Eu também recebo essa pergunta frequentemente. Mas os materiais que a gente compra, eles são um pouco caros, porém, como eu falei, a gente não precisa comprar eles com frequência, não é todo semestre que tem material pra gente comprar, e apesar deles serem materiais um pouco mais caros, são materiais que a gente usa no decorrer da faculdade, então a gente usa na faculdade inteira os mesmos. Então eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que a gente precisa adquirir. A gente precisa de jaleco, a gente precisa de estetoscópio, a gente precisa de pijama cirúrgico, a gente precisa de macacão para trabalhar na área de grandes animais, bota também para trabalhar na área de grandes animais, porque a gente se suja muito. E precisamos também de materiais cirúrgicos, pinças, tesouras, que isso sim é um pouco mais caro, mas pensa bem, tu vai comprar um negócio de boa qualidade que tu pode usar depois da faculdade, inclusive, eles não são descartáveis. E também precisamos de materiais como termômetro, lanternas, enfim, essas coisas mais básicas que a gente também pode usar depois que acabar a faculdade. Então, eles são materiais que vão durar anos. E 10º e último fato, curiosidade, é que o valor da faculdade de medicina veterinária varia muito de estado para estado, de região para região. Aqui onde eu estudo, aqui onde eu moro, né, e estudo, as pessoas costumam se apavorar um pouco com o valor, porque aqui realmente é tudo muito mais caro. Eu moro no Rio Grande do Sul, aqui é muito mais caro, tudo praticamente, do que as regiões do Nordeste, Norte, Sudeste, sei lá. Então as coisas são realmente mais caras. Por exemplo, onde eu estudo atualmente, o valor da mensalidade da faculdade tá R$4.500. R$4.500. Isso é muito caro para pagar mensalmente. Só que a minha faculdade, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês lá no início, eu tinha duas opções de faculdade para estudar aqui perto de casa, né? Essa é uma, e a outra faculdade que eu tava em dúvida, ela era quase R$2.000 mais cara. Então imagina. Então eu optei por essa faculdade porque ela é um pouquinho mais barata, onde eu estudo, porém eu sei de faculdades em São Paulo que é metade da metade desse valor, então depende muito de onde vocês moram e infelizmente a gente não tem muito o que fazer nesse ponto. Então esses foram os fatos e curiosidades do vídeo de hoje. Eu gostei muito de fazer esse tipo de vídeo porque esclarece muitas dúvidas de quem quer entrar na faculdade ou quem tá na faculdade ainda e busca por informações novas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu posso trazer uma parte 3. Eu posso pesquisar algumas outras curiosidades, mas vocês também podem comentar aqui abaixo o que vocês gostariam de saber. Não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, Edivete do Amor. Eu tô quase me formando, eu tô no último semestre de aula. Então, eu tô mostrando toda a minha rotina como graduanda e é bem legal vocês me seguirem lá para quem quer ter um pouquinho mais de informação sobre essa rotina. E depois que eu me formar, é claro, eu vou mostrar a minha rotina como médica veterinária também, tá bom? Se inscreve aqui no canal se tá chegando por aqui hoje. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.